Bom, queridos, nós estamos estudando o livro de Gênesis e nesta noite eu vou continuar ainda no mesmo versículo da semana passada, pois eu queria até mesmo já passar para o capítulo 42, mas Deus ainda durante a semana tem me falado através do versículo 51, a partir do versículo 51. E o título da mensagem para essa noite é Vencendo as crises do passado. Vencendo as crises do passado. Bem, querido, você já teve algumas crises no passado? Há alguma injustiça que você sofreu no passado? Há uma mágoa, alguém te fez uma mágoa, alguém fez algo a você e ainda você está preso a isso, você não consegue esquecer, você não consegue até mesmo lidar com essas coisas. E quando você vê aquela pessoa que te causou aquele mal, muitas vezes te dá uma ira, há uma ira em você, há um momento que você olha assim, não, aquela pessoa me fez um mal, e eu não consigo nem olhar para a cara, ou para o rosto dela, e aí nem vai falar rosto, eu não consigo nem olhar para a cara de fulano. Então eu vejo, queridos, que algumas crises em que passamos, e essas crises, ela pode vir numa decepção, talvez você foi decepcionado por alguém, alguém te fez o mal, e eu vejo que muitas vezes nós ficamos presos, mesmo sendo servo do Senhor, muitas vezes nós ficamos presos a coisas do passado. Querido, isso é ruim. É tão ruim que a gente não consegue, muitas vezes, usufruir daquilo que Deus está nos dando hoje. Porque quando, ao invés de eu usufruir daquilo que eu estou tendo hoje, que Deus está me dando hoje, mas o meu pensamento volta sempre lá atrás. As coisas que eu sofri, e muitas vezes há um ódio no coração daquela pessoa que te fez o mal. Há um ódio, há um rancor na vida, há uma mágoa. E eu vejo que a injustiça que sofreu ou algo do tipo, muitas vezes ficamos presos a essas coisas. O inimigo não é de forma nenhuma que nós desvencilhamos do nosso passado. Ele deseja que eu esteja preso ao passado, que eu tenha ódio, que eu tenha rancor. E a própria medicina vai dizer que quando eu guardo essas coisas, e tanto a medicina como a neurociência, ela vai dizer que o nosso cérebro, quando eu tenho ódio, quando eu tenho raiva de alguém, o cérebro produz uma enzima. E essa enzima, ela é liberada pelo nosso cérebro e ela vai parar em alguma parte do corpo trazendo uma enfermidade. Olha só, que terrível. Que terrível isso. Eu vejo que Satanás, então, ele quer nos aprisionar. Ele quer aprisionar em alguma mágoa, em algum rancor, que eu tenha sofrido uma injustiça ou algo, ele quer que eu fique preso a isso. Quando eu olho para a vida de José, e eu vejo que José teria que passar por uma sessão de descarrego. José deveria passar aí, tomar banho de sal grosso. José deveria fazer alguma coisa, mas a gente não vê ele fazendo nada disso. Porque ele sofreu injustiça com seus irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. José, ele é injustiçado na casa de Faraó, na casa de Potifar. E vemos então que José sofreu, foi para a cadeia. Ele passa durante 13 anos. 13 anos da sua vida. Nesses 13 anos, ele guardava um receio dos seus irmãos, uma mágoa até mesmo dos seus irmãos, por aquilo que eles fizeram. Mas quando chega no versículo 51, e eu fico olhando que passa-se 18 anos, e agora José, ele reconhece o que Deus estava fazendo. Nós acabamos de cantar aqui, que nós precisamos entender o que Deus está falando através da circunstância.
daquilo que Deus está falando e daquilo que Deus está fazendo. E quando eu olho para esse versículo 51, José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Queridos, eu vejo que para vencer as crises do passado, ou para que eu possa vencer algo que me prende ainda ao passado, eu preciso compreender o que Deus está fazendo. No momento em que seu filho nasce, e eu vejo que agora ele dá um nome, porque ele de fato vai compreender aquilo que Deus estava fazendo. E ele vai dizer então claramente: Deus me fez esquecer do passado. E como Deus fez ele esquecer do passado? Deus o tirou de lá das cadeias, na cadeia, e coloca ele para governar o Egito. Mas o que a gente vê agora é que, mesmo ainda estando governando o Egito, ele ainda se lembrava daquele sofrer. Ele estava se lembrando de tudo que ele sofreu para estar ali naquele momento. Ele estava lembrando disso. Mas quando o seu filho nasce, ele agora vai dizer: não, Deus me fez esquecer. Porque ele compreende, nesse momento ele vai compreender tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele, todos aqueles 18 anos que ele tinha passado, ele agora compreende. Porque ele revelou o sonho de Faraó, mas ao revelar o sonho de Faraó, agora ele começa a viver esses 7 anos de fartura. 7 anos de fartura se começou, e quando estava no 5º ano de fartura, mais ou menos é que nasce Manassés. Então a gente vê que 13 anos ele ficou ali no Egito, como escravo e como presidiário, e agora já tinha mais 5 anos, 18 anos se passam. E agora nesse momento ele vai dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. Por quê? Além de eu ser agora o governador do Egito, Deus me dá um filho agora. Deus, ele me dá um filho. E agora também, quando passa esses 5 anos, ele vem à sua mente a compreensão, de fato, de tudo aquilo que Deus estava fazendo. E é nesse momento que vem à sua mente, quando ele fala assim: eu esqueci da casa do meu pai. Será que ele esqueceu dos seus parentes, literalmente? Será que é isso? Não, não é isso. Quando ele fala que esqueceu da casa do pai dele, ele está dizendo que ele esqueceu da maldade. Ele está esquecendo de tudo aquilo que os irmãos dele fizeram, porque ele compreendeu o que Deus estava fazendo. E é nesse momento ele diz assim: não, eu revelei o sonho de Faraó, mas eu tive um sonho quando eu estava na casa do meu pai. E o sonho dele foi que os seus irmãos se prostravam diante dele. E o segundo sonho, ele vai dizer que tanto o pai como a mãe, e agora está dizendo a respeito não de Raquel, mas de Leia ou Lia, que iriam se prostrar diante dele. E agora o que nós observamos, queridos, que ele compreende o seu sonho também, que ele teve lá atrás. Assim como Deus revelou o sonho de Faraó, quando chega o nascimento de Manassés, ele compreende, Deus revela para ele o sonho que ele teve. E por que ele não sofre mais? Porque ele compreende que Deus tinha mandado ele à frente. E a compreensão que ele tem agora: não, Deus vai mandar os meus irmãos aqui. Eu não preciso ficar lembrando deles. O momento que eu estava com ele, lembrando do meu irmão Benjamin, de estar junto com ele, de brincar com eles. E ele tinha saudade porque ele era alguém próspero, ele é alguém que tinha tudo, mas ele não tinha a família do seu lado. Ele não tinha o seu pai do seu lado, não podia abraçar o seu pai, não podia ver o seu irmão. E isso então trazia um sofrer. Ele não estava mais, já tinha passado 5 anos que ele não estava sofrendo mais. Mas o sofrimento dele agora não é de sofrer como escravo, não é mais de sofrer como alguém que está preso, mas o sofrer dele é de estar longe da família. Como é ruim estar longe da família.
Como é ruim a pessoa, se você ama de fato as pessoas, você quer estar junto. Você quer estar junto o tempo todo. Você quer estar próximo. E agora já se passam 18 anos. Ele não vê o pai, não vê os irmãos, não vê os sobrinhos, não vê ninguém. E isso então trazia um sofrer para ele. Mas quando ele vê que aquilo está acontecendo, há abundância de alimento, os alimentos já eram tantos que não se podia contar, e agora Deus vai ministrar o coração dele, e vai dizer para ele: José, você não precisa sofrer mais, porque assim como Deus te colocou nessa posição, você não precisa mais sofrer pela sua família, porque eu vou trazer eles até você. Eu vou trazer eles até você. Eles vão estar diante de você. E a partir desse momento, então, ele não olha mais para a sua família com um olhar de tristeza, de querer estar junto, porque ele tem a ciência, agora ele compreende aquilo que Deus estava fazendo, ele compreende que Deus mandou ele à frente, ele compreende que a circunstância que ele passou foi permissão de Deus para que ele tivesse ali, para que ele pudesse então, no momento certo, na hora certa, poder acudir, não só o povo do Egito, mas todos aqueles povos ali com alimento. Ele compreende isso. Eu vejo, queridos, que muitas vezes nós não compreendemos os problemas e as situações que passamos. Muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes vai precisar passar um tempo para que eu compreenda. A gente olha para Jó e eu fico encantado com Jó, porque Jó é alguém que compreende o que Deus estava falando. Deus, ele compreende naquele mesmo momento. Quando eu olho para Jó, capítulo 1, no versículo 20, e eu vejo que os servos chegam ali e falam para Jó: os seus filhos todos morreram. Olha, levaram todos os seus bens. As suas plantações foram todas acabadas. E eu fico olhando para esse homem. Esse homem chega então, rasga as suas vestes. E ele se ajoelha. E ele adora a Deus. Qual será a sua atitude e a minha atitude? Se nós perdermos os filhos, não precisa ser todos, um só, mas ele perde 10 filhos de uma vez só. Toda a sua riqueza, de um momento para o outro, ele perde tudo. Mas Jó, ele se ajoelha. E agora, e diz que ele adorou a Deus. E no versículo 21, ele vai dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fantástico. Será que no momento da dificuldade, no momento da circunstância ruim, será que você e eu, será que nós temos essa condição de louvar a Deus e de adorar a Deus? Eu vejo, queridos, que vencendo as crises do passado, aquilo ali poderia ter dado uma crise em Jó, mas desde o início ele não se deixou levar pela circunstância, ele entende quem Deus é. E eu vejo que talvez você não tenha passado nenhuma crise ainda, mas talvez você possa estar vivendo hoje uma crise. E eu vejo que na crise eu tenho que fazer como Jó, eu tenho que ser paciente como José. José, ele foi paciente, ele espera então 13 anos. 13 anos ele teve paciência. Em nenhum momento você vai ver ele também reclamando de Deus. Em nenhum momento você vai ver ele virando as costas para Deus e dizendo: Deus se esqueceu de mim. Não, ele não vai fazer isso. Então eu vejo que eu e você, nós precisamos compreender o que Deus está fazendo. Quando a gente compreende o que Deus está fazendo conosco, eu me rendo a Ele. Eu me rendo à sua vontade. Jó então se rendeu à vontade de Deus, ali naquele momento, no momento da crise, no momento mau, mas ele se rende ao Senhor, ele está rendido em adoração ao Senhor. Não, ele compreende que tudo é dele. Será que você tem essa compreensão de que tudo é de Deus? Será que você tem essa compreensão que é Deus que dá todas as coisas? Essa é a compreensão, então, que a gente observa que Jó tem.
Jó compreendeu o que Deus estava fazendo, como o que Deus estava falando. Muitas vezes eu vejo que as pessoas começam a ter um problema e elas falam, não, eu não vou mais servir a Deus. Porque quando eu estava lá fora, não tinha problema nenhum. E quando eu vim para a igreja, os problemas aumentaram. E ele vai dizer não. E essa pessoa, na verdade, ela não compreendeu o que Deus está fazendo, o que Deus estava fazendo com ela. Porque os problemas, as circunstâncias, elas são para nos lapidar. Elas são para nos melhorar. E Deus tem um propósito. E nós cantamos aqui, acabamos de cantar, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você não está vendo Deus trabalhar, mas Deus está trabalhando. Eu fico olhando, Jó não viu Deus trabalhando, mas Deus estava trabalhando a todo momento. E dizendo então para Satanás, olha, você pode tirar tudo dele, mas na vida dele você não toca. A gente observa que é Deus também, da mesma forma, trabalhando com José. Os seus irmãos queriam matá-lo, mas Deus estava trabalhando desde lá de trás. Diz, não, na vida deles também vocês não vão tirar. E o que a gente observa que a inveja dos seus irmãos, ele vendeu para Potifar, e a gente observa que tudo isso, então, Deus já estava trabalhando desde lá de trás, trazendo ele para o Egito, moldando ele ali, o que ele tinha que ser moldado durante todo esse tempo. E a gente observa que mesmo sendo escravo, ali ele dava o melhor de si. E quando eu olho então para este jovem homem, ele agora compreende o que Deus está fazendo. E compreendendo, ele fala assim, não, eu não tenho mais mágoa dos meus irmãos. Eu vou esquecer tudo aquilo que eles fizeram para mim, porque eu compreendo que foi Deus que fez com que eles tivessem inveja de mim. Foi Deus que fez com que eles me vendessem para Potifar. Foi também Deus que permitiu que eu fosse tentado ali na casa de Potifar pela sua mulher. Foi Deus que permitiu também que eu estivesse ali naquela prisão durante todo aquele tempo. Eu entendo que foi Deus. Deus planejou tudo e agora ele compreende isso e ele está rendido aos pés do Senhor. Então eu vejo que para vencer o passado, eu tenho que entender que Deus usa pessoas, usa circunstância, muitas vezes para nos afrontar, para ter inveja de nós, para ter inveja de você. Talvez lá atrás alguém teve isso. Alguém te vendeu, por algum motivo, te vendeu para alguém de alguma forma. Talvez alguém lá atrás fez um mal para você. Mas eu vejo que Deus é aquele que pode então fazer a gente esquecer do passado. Mas só quando eu preciso compreender. Será o que Deus? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse com você no passado? Deus, Ele sabe todas as coisas. Quando eu olho para Jó no capítulo 42, no versículo 2, e ele vai dizer, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Queridos, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Você crê nisso? Se Deus tem um plano para a sua vida, não importa o que as pessoas vão tentar contra você. Não importa o quanto as pessoas vão invejar você. Não importa que elas te vendam. Não importa o que Satanás queira fazer, assim como fez com Jó. Pode tirar tudo, se Deus tem um plano para a sua vida, Ele vai fazer com que o plano dele aconteça. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Jó compreende isso. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu creio nisso também, você precisa crer nisso. Crer que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que veio para desfazer toda a obra do inimigo. E não importa o quanto o inimigo tente, ou o quanto ele use pessoas, Deus pode tornar todas essas coisas em bênção para as nossas vidas. Mas eu preciso entender que Deus, Ele não está parado. Deus, muitas vezes você vai dizer, não, Deus se esqueceu de mim. Mas você precisa compreender não que Deus está trabalhando. E talvez o trabalho dele é em você. O trabalho dele é em você, por isso ele permite uma circunstância, porque ele quer trabalhar em você, ele quer trabalhar em mim. E se ele quer trabalhar em mim, ele vai permitir uma circunstância em mim.
Ele permitiu que José ficou em torno aí de mais ou menos de 4 a 6 anos na cadeia. Sem dever nada. E aí ele poderia dizer, não, mas Deus, eu andei certinho, eu fiz tudo certinho, e o Senhor está permitindo que eu fique aqui? Não, mas ele teve paciência. O que Deus queria trabalhar nele era a paciência. E muitas vezes Deus também quer trabalhar em nós a paciência. E talvez outra coisa. Então você precisa compreender qual é o seu defeito. Qual é o seu defeito? Você sabe qual é o seu defeito? Porque muitas vezes nós sabemos olhar o defeito do outro. Nós somos bons para apontar o defeito do outro, o erro do outro, o que o outro fez. Mas por que Deus permitiu que o outro fizesse isso? Será que não é para corrigir algo em mim? Então eu preciso olhar para mim e ver os meus defeitos e ver, não, Deus, Ele está permitindo isso porque talvez eu sou muito arrogante. E por eu ser arrogante, ser meio altivo, Deus coloca alguém para me pisar. Deus coloca alguém, Deus permite alguém para que me pise. Para que eu possa entender quem Ele é. Para que eu possa entender também as minhas falhas. E eu vejo, queridos, que Deus Ele quer nos acertar, Ele quer nos lapidar. E quando eu vejo, queridos, que uma das coisas, então, para vencer o passado, eu preciso compreender o que Deus está fazendo. E quando eu compreendo, eu me liberto do sofrimento. É isso que acontece com José. Quando ele compreende o que Deus está fazendo, ele se liberta daquele peso, o peso da mágoa, o peso do rancor, o peso do ódio. Ele libera totalmente, porque agora ele é ao contrário, ele vai agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor pelos meus irmãos ter me vendido. Obrigado porque eles terem se invejado de mim. Obrigado porque se não fosse eles eu não estaria aqui. Você parou para pensar? Onde você está hoje? Talvez alguém disse, você não é nada, você não é nada. E talvez essa palavra de alguém Deus permitiu para que você disse, não, em nome de Jesus eu vou ser alguém. Em nome de Jesus eu vou vencer todas essas coisas do passado. E eu vou ser alguém sim. Então, queridos, mas agora não basta compreender aquilo que Deus está fazendo. É preciso confiar também na pessoa certa. Em quem você tem confiado para que de fato mude a sua história? Quem você tem confiado? Em você mesmo? No homem? Em quem você tem confiado? Eu vejo, queridos, que quando nós olhamos aqui, José é alguém que confiava em Deus. Porque ele disse, foi Deus que me fez esquecer todo o meu sofrer. No 52, ele diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então aquilo que outrora era aflição, Deus transforma em bênção. Amém? Deus pode transformar uma aflição que você está passando talvez hoje, ou que você tenha passado lá no passado. Deus pode tornar isso em bênção. Deus, Ele tem esse poder. Há alguma coisa impossível para Deus? Quando Deus estava diante de Abraão, no capítulo 17, e aí quando falou que ele teria um filho, ele então já estava com 90 anos, então Sara estava com 80, por aí, chegando essa idade. E aí o que a gente vai observar é que quando o anjo diz para ele o que iria acontecer, ele então fica na dúvida, ele diz, será que isso de fato vai acontecer? E lá no versículo 14 do capítulo 18, quando ele duvida disso, quando Deus fala que ele teria um filho, já com a idade avançada, ele diz, olha, daqui um ano. Então ele estava com 89 anos, na verdade. Ou 99. 99 anos ele estava. E Deus falou, vou te dar um filho. E aí a gente vê que no versículo 13, ele diz assim, e o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara se riu e disse, será verdade que eu já idosa darei à luz um filho? No versículo 14, há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada difícil. Esse nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é assim como
Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar o plano de Deus na sua vida, querido. Ninguém pode frustrar o plano de Deus na sua vida, meu querido irmão. Meu irmão, amigo que visita também esta noite. Não há ninguém que possa impedir os planos de Deus, mas você precisa confiar em Deus. Confie nele. Olhe para ele. Ele pode todas as coisas. E eu vejo, queridos, que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que há apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único que deseja que de fato eu coloque as minhas necessidades, que eu ore, que eu busque a Deus na pessoa de Jesus. Lá em João capítulo 16, no versículo 23, diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quando lhe pedirdes em meu nome. Então creia que Deus pode fazer tudo, mas você precisa pedir a Jesus. Ele é o mediador. Ele é o nosso mediador. Não existe outro mediador. 1 Timóteo 2,5 vai dizer isso para nós. Só há um mediador entre Deus e os homens. Somente um, Jesus Cristo. É Ele. Então confie nele, peça a Ele. Quando eu olho para José, e eu vejo que a confiança dele é totalmente em Deus. E ele reconhece que é Deus que faz todas as coisas. Foi Deus que fez ele então prosperar na terra da aflição. É Deus que fez esquecer todo o sofrer. É Deus. Então confie nele. Mas é preciso esperar. Preciso esperar. E nós estamos em um tempo que não queremos esperar nada. Nós estamos na época da internet. E quando a gente dá um enter lá, a gente quer o quê? Que o negócio vai rapidinho. Eu estou fazendo uma pesquisa e dei um enter, se demorou um pouquinho, eu já fico angustiado com aquilo. Nós temos na época então do fast foods, onde você vai ali, é uma comida pronta e tudo rapidinho ali. Você quer praticidade, você quer rapidez. Nós queremos as coisas rápidas, mas as coisas de Deus muitas vezes não acontecem rápida. E aí eu preciso aprender um pouco com Jesus também. Porque muitas vezes não é a sua vontade. Quando eu olho para Jesus, quando Jesus estava ali angustiado no Getsema, no Mateus capítulo 26, no versículo 39, a gente vai ver que Jesus orava, e a oração dele era da seguinte forma: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Quando nós estamos passando por um momento difícil, a primeira coisa que a gente quer: Senhor, passa de mim esse problema, passa de mim essa nuvem negra, passa de mim essa situação, passa de mim. Mas nós temos que entender que muitas vezes essa é a vontade de Deus, para que eu possa receber uma bênção maior. E nesse meio do caminho de eu receber a bênção de Deus, o inimigo vai tentar de todas as formas para que eu não receba as bênçãos de Deus. Ele vai tentar me tirar das bênçãos de Deus. Ele vai procurar e fazer com que você peque. Ele vai fazer com que você desobedeça a Deus. Assim como o inimigo viu que José estava no caminho da bênção. O que é estar no caminho da bênção? Não é fazer campanha. Estar no caminho da bênção não é apenas vir à igreja todos os cultos, mas estar no caminho da bênção é ser obediente ao Senhor. Se você é obediente ao Senhor, você vai ver que o inimigo não vai poder nada contra a sua vida. Ele não vai. E muitas vezes Deus tem uma bênção para nós, mas eu estou preso ao passado, eu não me desvencilho do passado, e com isso a bênção demora a chegar ou nem chega. Porque uma das coisas do passado que nós precisamos desvencilhar é o pecado. E nenhum de nós, nenhum homem consegue se desvencilhar sozinho do pecado. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Só Ele pode nos libertar do pecado. Só Ele pode fazer isso. E muitas vezes, quando olhamos para o passado, o que eu estou preso ao passado? Será que é uma vida de pecado? Será que é uma vida de desobediência a Deus? Se eu estou uma vida de desobediência a Deus,
Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, como eu quero que Deus me abençoe? Como eu quero que Deus, então, quebre as cadeias que me prendem? Como eu quero, então, que Deus me liberte das aflições, se eu estou em desobediência a Ele? Então é contraditório. Mas eu vejo, então, que Deus, sim, Ele pode fazer de qualquer um de nós. Ele pode fazer de qualquer um homem vencedor. Mas quando o homem, de fato, ele reconhece que precisa de Deus, que sem Deus não somos nada, é confiar na pessoa certa. Jeremias capítulo 17, no versículo 5, ele vai dizer: maldito o homem que confia no homem e coloca no mortal a sua confiança, a sua esperança. Quantas pessoas colocam a sua esperança no homem, no mortal? Não, a nossa confiança precisa estar em Deus. Deus, Ele vai tocar pessoas, Ele vai fazer tudo, os planos dEle, Ele vai usar pessoas tanto para nos abençoar, e muitas vezes, essas pessoas que vão nos abençoar, mas elas vão nos trazer o mal. Assim como os irmãos de José trouxeram o mal a ele. Mas nós vamos ver, nós vamos entrar no capítulo 42, nós vamos observar que José vê os seus irmãos não conhecem ele, mas ele conhece, porque eles não barbeavam, eles não faziam, José na verdade ficou diferente, ele chegou ali, ele teve que se barbear, porque os egípcios achavam que a barba era algo feio, sujo, né, Daniel? Mas ali, ele então se barbeou, desde quando ele saiu da prisão, e depois ele teve que fazer isso sempre. Meus irmãos, então, também, a gente chega numa certa idade que a gente não muda mais, muda pouca coisa, né? Mas nessa transição aí de 17 anos, há uma mudança da fisionomia. E agora, os seus irmãos não o conheceram, mas ele conhece todos os seus irmãos. E ali a gente vai observar que se fosse alguém que tivesse guardado mágoa, e aí tem um ditado que as pessoas dizem: a vingança é um prato que se come frio. Tem pessoas que falam assim. Mas o que a gente observa que o José vai abençoar aquelas pessoas. E Deus, Ele quer que você abençoe aqueles que te magoaram, aqueles que te injustiçaram, aqueles que fizeram mal contra você. Então você precisa compreender o que Deus está fazendo. O problema, a circunstância que você passou, Deus está falando. Deus fala de várias formas. Deus fala através da palavra, Deus fala através da circunstância. E eu quero perguntar a você nesta noite: você está preso a algo do passado? Vamos cantar esse cântico novamente? Convido os irmãos do louvor. Que você precisa louvar ao Senhor pelos problemas, pelas circunstâncias que você passou, e você precisa crer e saber que Deus então permitiu. Uma pessoa chegou eu até coloquei, eu acho que no grupo da igreja, para a filha de um grande pregador da palavra do Senhor, e falou assim: por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu que em 11 de setembro, que aqueles homens tomassem aqueles aviões e que fosse contra aquelas torres, e que muitas pessoas morreram. E ele falou assim: na verdade não foi Deus que permitiu, mas foi as pessoas que se afastaram de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo tem o poder de atingir as nossas vidas, de tirar a vida. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele é o mais forte. Ele pode então tirar de qualquer cadeia. Ele pode te libertar. Ele pode então fazer assim como fez com José. Ele pode fazer você esquecer sim de todo o seu sofrer. Talvez você tenha ficado angustiado ou angustiada, triste, abatido com coisas do passado. Mas entenda,
Deus está fazendo, talvez Ele está lapidando o seu coração, lapidando a sua vida. Entenda o que Deus está fazendo. E quando você entender o que Deus está fazendo, aí é o momento de você se render em louvor. É o momento de se render em canto. Vamos colocar em pé para cantarmos esse cântico. E talvez você, nesta noite, Deus ministrou o seu coração. Talvez você está vendo coisas que você passou e nessa noite você compreende talvez que o mal daquela pessoa te fez. E que talvez você tenha ter guardado. Mas talvez é o motivo de você estar na presença de Deus hoje. E é o momento então de você olhar para frente também. E ver o que Deus pode fazer. Ele não guardou mais aquela sua mágoa, o que ele sofreu, porque ele olhou para frente e ele falou, Deus vai trazer a minha família aqui, eu vou poder abraçar a minha família, eu vou poder abraçar o meu pai. Ele confiou em Deus. E passou-se 4 anos ainda. 4 anos até o seu pai está diante dele poder abraçar. Talvez a bênção que você deseja, talvez tenha um tempo ainda, eu não sei. Isso é com Deus, mas depende de você compreender aquilo que Deus está fazendo e começar a louvar hoje. Não é esperar a bênção chegar, a fé é isso. A fé é você então não olhar mais para o passado, é você olhar para o presente, aquilo que Deus está fazendo hoje. E também olhar para frente, entender, não, Deus vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E a palavra de Deus em Salmo 37, no versículo 4, ele vai dizer, deleita-te no Senhor, Ele vai dar o que deseja o seu coração. Deus deseja dar aquilo que deseja o seu coração, mas é preciso que assim como José, que você confie nele, somente em Deus. Ele sim pode todas as coisas. Você que está preso em uma de algo passado, que você quer que Deus te liberte, vem aqui à frente, possamos orar pela sua vida. Vem aqui à frente, creia em Deus. Ele pode sentir liberdade de qualquer coisa, seja de qualquer coisa do passado. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, pedindo a Deus que esteja te ajudando. Basta somente
Que o Senhor então venha ministrar nesses corações. Ó Pai, aqueles também que estão ali, não vieram aqui, mas o Senhor conhece também o coração de cada um. O Senhor sabe como que está cada um. Que a tua graça, que a tua misericórdia venha sobre cada um de nós, Pai. E que a tua luz, a luz verdadeira, venha iluminar as nossas vidas. Venha iluminar o nosso entendimento, Pai. Eu peço ao Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, esta noite, dê uma boa noite de sono, de descanso físico. Abençoe a semana de cada um, Pai. Livra, guarda, sustenta, Pai, no trabalho, no estudo, oh, Pai, nas atividades de cada um durante a semana. Seja cuidando da casa, seja no trabalho ou fora de casa, mas que o Senhor abençoe cada um, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, vai tirando os espinhos que tem, ó Deus, feito com que a vida seja amarga, ó Pai, repreenda então todo mal, ó Pai querido, que de fato venhamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo, até mesmo com os espinhos, ó Pai. Então ministra cada coração aquilo que eu não pude, Pai, mas que teu Espírito Santo ministra, que teu Espírito Santo fale a cada um, ó Pai, leva-nos em paz, abençoe cada um aqui que ofertou esse momento ao Senhor, ofertou esses momentos, ó Pai, essas horas de culto ao Senhor, ó Pai, obrigado. Esteja cada um aquele que vai resolver o problema durante essa semana, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor desfaça todo o mal, todo o intento do inimigo, Pai, de prejudicar, ó Deus, que o Senhor torne em bênção, pois eu creio no teu poder, e creio que não há ninguém mais poderoso do que o Senhor, e eu sei, Pai, que nada pode frustrar os teus planos, e que o Senhor então abençoe, pois eu sei que não há nada impossível para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um, abrindo o coração, abrindo o entendimento, a Deus, que vida esteja rendendo ao Senhor aqui esta noite, reconhecendo quem o Senhor é. Grande é o Senhor, o que pode então quebrar as cadeias, libertar do pecado, libertar das aflições, libertar da amargura. Se tem alguém aqui, Pai, liberta em nome de Jesus, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, abençoe as nossas vidas. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. E é em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro hoje para todos sempre. Amém.